Tiver gente, né, meu? Foi então, é agora. Gente. Quando vê, tá lotado. Ah, só pedir se Oi, tem. eu tô garrafinha ali no lixo de bola. Velho. Tem garra, tem litrão, foi, vamos indo rápido. Ô, não, já não fiz. Ô, a Letícia tava lá no pracinha. Tá legal, já, me lembro. Eita, porra. Eita porra. Foi. Não tem gente aqui na minha. Ah, já era, pede só vem tijolo. Rápido, pede só pede se tiver no tijolo. Não viaja, tio. Pede se tiver no tijolo. Você é louco, tu vai lá. Vamos, meu, pede aí. Tem que ser falou. Vamos, cara, é pra ser engraçado. Mano, não sei. É pra ser engraçado, vamos, pede se tem tijolo, vamos. Foi então, eu vou pedir. Entra sério. Deixa eu mostrar pro Gabriel. Você não vende tijolo? Tijolo, você não vende? Material de construção vende. Se tu quiser, vai lá e pede pra ele que eles te vendem. Beleza.